Olá, você que está aí na preparação para vestibulares, Enem, concursos, e muitas vezes tem de responder questões que envolvem o nível culto, o nível coloquial, qual é o conceito real de nível culto, de nível coloquial? Isso precisa ficar bem claro, precisa ficar acertado, porque muitas vezes os conceitos não são bem construídos, não estão bem construídos. Então, para estudar isso, nós precisamos verificar os níveis de linguagem. Muito importante nas provas, especialmente no Enem, porque mostra para nós os níveis da fala. Porque a nossa fala tem alguns níveis. Por quê? Porque quando nós pensamos numa língua, ela está instaurada numa sociedade. E essa instauração na sociedade precisa levar em consideração que ela sofre influência de outras coisas, de elementos externos, até mesmo de outras línguas para se constituir. E a língua, para ficar viva, para se manter, precisa disso. Esse é um conceito que nós temos que ter, que a língua é a identidade cultural de um povo e que ela tem a sua transformação. Ela vai se transformando com o tempo. E os níveis de linguagem vão sendo influenciados por essas mudanças e essas transformações. Então, verificando os níveis de linguagem, que é, na verdade, a língua coloquial, né? A língua coloquial é aquela língua que nós não temos preocupação nenhuma com o nível gramatical. Simplesmente é aquela língua fluente, espontânea, que nós falamos em diversos ambientes, né? Na conversa entre os amigos, entre os familiares, nós percebemos isso nos programas de televisão. Esse é o nível de fluência da língua, a língua despreocupada. Não podemos associar que na língua coloquial nós temos de ter um erro gramatical. Não. Nós temos de pensar que é a seleção que o falante fez. Qual é normalmente a seleção que o falante faz para aquele tipo de frase, aquele tipo de construção que ele precisa utilizar, naquele ato comunicativo? Então, como ele faz sempre a mesma seleção, nós vamos dizer que ali está a coloquialidade dele. Pertence à fala fluente, espontânea, que não visa em nenhum momento a correção gramatical. Quando se fala em nível culto, daí nós temos uma mudança nesse padrão. Por quê? Porque nível culto é aquele nível ensinado na escola. O nível culto tem de obedecer às normas gramaticais porque é um ambiente mais formal, diferente da língua coloquial, que é um ambiente informal. Como eu tenho que me fazer entender por todos e esse ambiente exige mais rigor, nós vamos pensar que o nível culto vai sempre obedecer à gramática normativa. Saindo do nível culto, nós podemos perguntar, e aí, que é gíria afinal? Qual é o conceito de gíria para que quando eu seja perguntado no Enem, por exemplo, eu consiga realmente marcar a alternativa correta, assinalar a alternativa correta, pensando que o conceito está certo? Bom, a gíria é uma língua que tem efemeridade, ou seja, é um nível da língua que tem efemeridade. E por que efemeridade? Porque ela se exaure. O conceito mesmo de gíria é que um grupo se fecha e utiliza determinados vocábulos, algumas construções de frase em relação à sintaxe, para que seja marcado quem é esse grupo e não seja invadido, e não seja percebido nem entendido por outras pessoas. Então essa forma de defesa faz esse grupo criar uma identidade, que depois que esse grupo se desfizer, não tiver mais contato, esse nível da língua vai se perder, vai se exaurir, vai acabar. Então o nível gíria é um nível efêmero e que é uma forma de criar uma identidade de um grupo pensando na defesa, pensando numa atitude defensiva. Um nível bem menos preocupado com esse rigor todo que a gente conversou sobre o nível culto é o nível vulgar. Por quê? Porque o nível vulgar está ligado a grupos que não têm instrução. As pessoas não tiveram acesso à instrução, utilizam a língua como aprenderam, de uma forma só muito falada, não há muita leitura, portanto não conhecem o nível com maior rigor, nem precisam desse nível, ficam naquele grupo de pessoas que utilizam só aquela língua. Então, para esse grupo de pessoas, essa língua se comunica bem, conseguem executar o ato comunicativo, mas não tem preocupação nenhuma com o nível culto, porque não conhece o nível culto. E aí tem construções que nós conhecemos bem, como nós vai, ou então não precisa ficar bravo, trocando o verbo precisar por precisa. Isso vai acontecer. Uma parte muito rica que nós temos para identificar no Brasil, que é um país continental, né, e vertical como o nosso, é
a parte que fala sobre a linguagem regional. Porque cada região desse país, cada canto desse país tem uma marca diferente de falar, por influências culturais também, já que é um país gigantesco. A variação linguística é muito rica. E aí nós temos modos de falar diferentes em diversas partes, que marcam a cultura daquele povo. A variação linguística é exatamente isso. Se nós pensarmos na identidade que a nossa língua portuguesa tem com esse país todo, e se nós pensarmos que é um país continental e cada região tem um traço cultural diferente, então cada região vai ter também uma variação linguística, vai ter o seu modo de falar, que caracteriza a cultura de um povo. Um povo, como um povo baiano, ou povo gaúcho, ou povo que pertence a região sudeste, como São Paulo, tem as suas características culturais. E a língua faz parte como um traço da cultura de um povo. Ela é a marca cultural de uma região também. E é nesse ponto que uma prova do Enem pode se concentrar. A língua, com as suas variações, estabelecendo traços distintivos e culturais de um povo. Nós temos vários falários no Brasil. Nós temos o falar baiano, nós temos o falar fluminense, nós temos o falar gaúcho, nós temos o falar nordestino. Nós temos alguns falares, e esses falares contribuem para formar a riqueza cultural que é o nosso país. Bom, essa era a dica sobre variação linguística, sobre níveis de linguagem. E espero que você tenha gostado, que tenha contribuído para a sua formação e que você agora consiga fazer uma boa prova. Valeu, até a próxima!